Oi, gente linda, boa tarde para você aí de casa, meus amores, para não perder o costume, né? Pois é, fala minha gente, prazer estar contigo mais uma vez. Você sabe, né? Bateu o relógio 2h30 da tarde, estamos juntos por aqui em mais um Entre Família para te fazer companhia, claro que contando sempre com você, junto com a gente, né, pastor Ale? E é sempre muito bom. Rola uma expectativa? Rola. Fica a gente pensando aqui, o que você está fazendo? Também, mas é bom esse encontro aqui e vai até as 4 da tarde. Verdade, hein? Semana da Mulher, você sabe que ao longo dessa semana a gente já tem trazido alguns assuntos aí, né, para deixar você, minha amiga, que está sempre acompanhando Entre Família, mais por dentro, né, daquilo que a gente já sabe, mas que precisa ser reforçado quanto à saúde. Eu achei bem desafiador e tipo pergunta de milhões. Aliás, as respostas serão de milhões, porque é a seguinte proposta: como manter o controle físico e emocional da mulher? Como é que mantém? Quem souber disso vai ganhar milhões. Sem amarrar? Então. Sem colocar um algema. Não, sem sedar, sem sedação. Enquanto está acordada, né? Então, para conversar Mas eu só vou falar essa frase porque vai que descontrola. Então, pois é. Até porque quem está comigo, e aliás, quem estará com a gente enquanto especialista é outra mulher. E é a médica. Certo. Então, para sedação, é com ela. Boa. Algema não, aí já Mas é na polícia. verdade, na verdade, Algema assim, quando rola agressão, né? a gente fica à vontade com os descontroles físicos e emocionais que a gente está à vontade de estar familiarizado. Então, eu conheço os meus descontroles físicos Exatamente. e emocionais. Então, nós vamos, nesse dia anterior ao Dia Internacional da Mulher, falar sobre o descontrole emocional que pode ocorrer na experiência de uma mulher, como algumas mudanças no corpo da mulher também. Nós vamos falar sobre reposição hormonal, assunto bom, super interessante para todos. Vai ter uma conversa com a Eliane, que é a esposa do Abinal. Ela vai contar da experiência de de controle dela. A experiência da Eliane. O Abinal vai participar. Vai, calado. Inclusive, Hoje o quadro é Cala Binal. vocês lembram que tinha um quadro Fala Binal? Esse aqui disse que agora vai ser Cala Binal. Cala Binal, por quê? A Eliane vai falar. Por quê? Aí eu vou ficar quieto, né? Aí Talvez. a Luciane Bonfim foi lá conversar com a Eliane, aí você ficou lá bem quietinho. Quietinha. Nós vamos ter ainda mais um quadro Maturidade Feminina com a psicóloga e psicanalista Sandra Barilli. E na prática, como já disse, vamos falar sobre reposição hormonal. Mas já falei que a médica está aqui com a gente. Apresenta a doutora Ana Jara. Muito bem, doutora Ana Jara Fortes, ela que é médica pós-graduada em patologia, nutróloga, né, nutrologia, MBA em gestão e qualidade de saúde e outra coisa que entra no currículo, amiga pessoal, minha Muito bem. médica. Pronto, entregou tudo. Tá aí, doutora Ana Jara. E tem mais info hoje também, Tem, com Lucas ele, Nascimento. Lucas Nascimento, que está aqui e daqui a pouco vai trazer notícias para você e para a gente. A gente dá ênfase ao mais info, assim, com ele, Lucas Nascimento, como se ele fosse a notícia. E quase que é, né? Quase que é, né? Se ele não é, a gente cria notícias. A gente cria Verdade. notícias para Lucas Nascimento. Os Amores, rolês que ele anda por aí. pois bem, as fotos da janela, enfim. Nós vamos para aquela parada rápida e já estamos de volta, porque já começou o seu Entre Família, até já. De volta Entre Família, por aqui na sua tarde de sexta-feira. Que coisa boa ter você junto com a gente sempre aí, viu? Tá naquele corre-corre de sexta? Quem sabe dando uma ajeitadinha na casa, né? Minha amiga tá acompanhando, aumenta o volume da TV e vai fazendo algumas coisas. E quando passa algo ali que ela... Não, isso aqui eu preciso acompanhar. Vai lá, senta no sofá ou no bracinho do sofá, né? Daquele famoso vem aqui, ó, senta no sofá e... O que tá acontecendo? Viu? Com um pano, às vezes, no colo aqui. Sabe a hora né? que eles mais param? Quando a gente tá dando risada. Boa, verdade. O que eles estão rindo? O que estão fazendo? Aí eles param. Aí começa a rir sem nem saber do que a gente tá rindo. É verdade. Acontece, Porque geralmente a me gente também contam. não sabe, né? A gente às vezes também não sabe, é verdade. Tem essa. Do que Só a gente vem está rindo, o sei lá. riso, né? E às vezes a gente fica rindo depois, dias depois, como estávamos agora, lembrando de dias antes de alguma crise de riso que tivemos por aqui. Aí Não roda fica na aquele- tua. Fica na tua. Aí roda aquelas piadas internas. Aí vem a vergonha, ela passa, começa a rir de novo. Tem o Fale por Você. Fala por você. Fica na tua. Não, como é que é? Fica na tua? Isso Sim, mesmo. amizade aham. verdadeira, sim, ela resiste a tudo. Existe. Muito bem. Amores, e a pergunta do dia? Qual a pergunta de hoje, Robson Aleixo? Você Medo lembra? da pergunta de hoje. Porque a pergunta de hoje é como que você avalia, como você sente, como está a sua saúde emocional
hoje. Fora isso, obviamente, você pode fazer as perguntas relacionadas ao tema como você quiser, porque é para isso mesmo que a gente dialoga. Mas como está a sua saúde emocional hoje? Você percebe que tem alguma coisa aí alterando e que pode ser alterada para melhor? Manda sua resposta, sua pergunta para a gente. 12983150249. Vamos lá, enquanto você manda a sua interação para cá, já tem de cor aí o nosso telefone. Qualquer coisa tem o QR Code que aparece bem no cantinho da sua tela aqui, ó. Abre a câmera do celular, aproxima, pronto, já vai aparecer, manda aí sua mensagem, tá? Quem chega por aqui para trazer informações pra gente, Lucas Nascimento, já chega para cá. Tá estourando aqui, você viu, Darley? Parei de olhar. Parei. É isso, hein? E segundo ele, tá mais leve que eu. Inclusive, há algo a ser investigado aí. Tem mais um quadro que é Eu Não Acredito. Eu não acredito. Mas trazer uma balancinha. E aguarde, esse momento vai chegar, grandes revelações aqui no Entre Família. Olha, sobre Lucas Nascimento e os números ocultos. O Lucas Nascimento é um representante daqueles que frequentam a academia e não fica postando, ai, tá pago, ai, que dor, ai. Não, ele vai, feliz da vida. Gosto disso, porque, olha, praticamente o mundo que vai pra academia posta todo dia suas fotos quase morrendo. Não dá vontade de os outros. Aí a pergunta é como conseguiu treinar? Ele não, ele é feliz, os músculos dele crescem em silêncio, ele não faz barulho. Tá tudo tranquilo, tá de boa. Vou ficar mais quieto, então, para ver se meu cresce. Sim, também. eu entendo essa parte, porque se tirar fotos tranquilo. das minhas expressões na academia, elas não geram muito assim. Não. Verdade, que é só cara de ódio. Cara de tem ódio. como. É isso aí, Só espasmo. vocês três estão certos. Tá certo, né? Certo, é isso aí. Não, ficou de boa, tranquilinho, treino, volto, acabou, tá super de boa. Mas, pessoal, tem essa história aí do peso, né, que tá pra descobrir, a gente vai revelar aí. Não acreditaram no meu peso, eu falei aqui, citei, aí não levaram muito a sério, não. É porque eles não sabem avaliar a diferença de gordura e músculo. Como assim? Não tá ficando mas é melhor. pouquinho. Não. Fale por você. Vale por você, querida. Vale por você, porque gordura ocupa bem mais espaço. Fale por você. Vejam Porque, quanta ó, gordura. só se isso daqui for gordura, ali, né? No caso, que é maior. Ficou mal pro Lucas. É. Culpa Vale dela. por você. Tá ótimo isso. Mas eu vou seguir, pessoal. No Mais Info de hoje, eu vou falar o seguinte: os professores da educação básica vão receber um desconto em alguns hotéis quando estarem em viagens. Então, tem essa nova modalidade que vai oferecer um certo tipo de desconto. Vou contar também sobre um casal que completou 84 anos de casado. Segundo aí o livro dos recordes, é o casal no mundo que mais tempo estão juntos em união. E esse casal é aqui do Brasil, para você conhecer depois da vinheta. E a primeira notícia é para professores da educação básica de todo o país que terão direito a um desconto de 15% em reservas de hotéis da Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis. Esse desconto, pessoal, ele acontece quando esses professores são da educação básica e foi direcionado para esse público. Uma das alegações até então é por conta de se for visitar em algum lugar, terá algum tipo de diferença para os alunos. Os descontos eles estão disponíveis desde o primeiro dia de março agora e vai até o dia desse ano, no caso, né? E vai até o ano que vem, até março do ano que vem. Só que as reservas precisam ser feitas até dezembro deste ano. Por mais que a pessoa queira viajar em algum outro período ano que vem, as reservas precisam ser realizadas ainda esse ano, até dezembro, nos 41 mil hotéis associados. Então, como eu estava falando, o que eles alegam é que quando o professor viaja, conhece de fato algum lugar, ele vai conseguir passar para o aluno, além do conceito que ele aprendeu ali, mais uma vivência, esteve no local e pode passar. Então, esse desconto vai ser direcionado para professores da educação básica de ensino. Muito bom. Tenho 1000 razões para gostar da notícia. Muito bom. E quer queira, quer não, isso é uma experiência que quem já teve não vai discordar. O viver uma experiência em um outro lugar, por exemplo, eu sou professor de história, minha esposa também. Você visitar aquele lugar é outra. Isso vai ser transmitido para o aluno, assim, obviamente, com muito impacto. E há uma diferença na maneira como você transmite uma informação. Todo mundo está aqui sabe disso. Você testemunhar e dizer
só aquela diferença na forma como você comunica já vai impactar com muito mais profundidade. Muito boa. É que nem conversar com o professor Rodrigo Silva. Você conversa com ele, a maneira com que ele conta sobre aquilo que aconteceu, você vê o entusiasmo, então é muito diferente. Ele não ouviu falar. Não, Ele estava lá. Então foi muito diferente. Mas, pessoal, seguindo aqui uma outra notícia, não sei se você já ouviu falar sobre o livro dos recordes. Então, tem vários aí assuntos de tudo quanto é lugar do mundo. E tem um que é sobre um casal que são casados aí, ó, há 84 anos e é aqui do Brasil. Eles são do Ceará, é o casal do Manuel Angelim Dino, de 105 anos, e a Maria de Souza Dino, de 101 anos. A foto está aqui na tela para vocês. O casório deles aconteceu no dia 20 de novembro de 1940, em uma capela do município de Boa Viagem, onde fica ali a 200 quilômetros de Fortaleza. Pessoal, o Manuel e a Maria eles se encontraram pela primeira vez lá em 1936. Cada um ali trabalhava com a sua família na agricultura. Naquele ano, o Manuel tinha visitado ali o distrito da Maria para buscar uma carga. Eles se conheceram, só que nada rolou ali no momento. Foi tudo de boa, não foi amor à primeira vista. Só que em 1939, eles se encontraram então de novo, e aí sim, a mãe da noiva, no caso, né, Dona Maria, ela aprovou a união, mas o pai falou que a filha só ia sair de casa depois que ele construísse uma casa e deu um prazo para ele. Falou, em 1 ano, ele construiu a casa e eles se casaram. De lá para cá, os dois tiveram 13 filhos, 55 netos, 66 bisnetos e 14 tataranetos. E com isso entraram aí para o livro dos recordes como casal, 84 anos, do Ceará. Do Ceará vem coisas extraordinárias, pessoas incríveis. Beijo, Ceará. Só isso, Lucas? Por hoje é só, por enquanto é só, na verdade. Daqui a pouquinho eu volto, eu tenho outras informações, inclusive você que sempre está com a gente, ligado lá pelo YouTube, assistindo, mandando mensagem, vou estar de olho no que você for estar falando por lá, comentando. Daqui a pouquinho eu volto com a sua participação também aqui no Entre Família. Daqui a pouquinho Não, mas tem... Obrigada, querido, você ainda volta hoje, né? Sim. Mas assim, eu só quero consolar aqui meus amigos. Tem gente incrível, maravilhosa aqui em São Paulo. Tem lá em Santa Catarina também. Tá. Não, Mas é que o Ceará aparece bastante. Não precisa consolar, Não gente. é, Lucas? Exatamente. Aparece bastante na educação, agora nos relacionamentos. Impressionante. Ceará é um estado maravilhoso. Tudo que não é tão lá, eles mandam pra cá. Mas só lá, só Não, pelo contrário, eles exportam. Eles exportam. Estão abençoando o mundo, é melhor. Exatamente. Isso. O que seria desse frio se não fosse... Inteiro, né? Isso. Essa ideia. Beijo pro Ceará, estado maravilhoso, gente maravilhosa. Por falar em casal, essa última notícia que nós vimos agora direto lá do Ceará, um casal que entra pro Guinness, nós temos um outro casal candidato a entrar pro Guinness. É o Abinal, dando suporte para Eliane. O louco. Dando suporte, sim. Casal incrível, romântico, lindo, maravilhoso. E a Eliane vai contar para Luciane Bonfim como é ou como foi e tem sido a dinâmica de ela se relacionar com o conhecimento do seu corpo, do seu ciclo, os hormônios que estavam ali comunicando algo e pelo meio do caminho sendo esquecidos. Como que está essa dinâmica? Agora nós vamos saber. Chegamos aqui na casa do Abinal, vem aqui ó, comigo, ó, e bem a cara dele, ó, amor gera mais amor. Eu tô curiosa para conhecer essa família, essa casa, que é uma família muito querida e tem muito amor aqui dentro, né? Então vem comigo. Ô de casa. Olá, Eliane! Tudo bem? Tudo bem, e você, como está? Ótimo. Mas espera aí que tá faltando gente, Eliane. Eu preciso te falar que o Abinal não tá. Como assim? Só um pequeno detalhe. Gente, como assim? A gente veio visitar a casa do apresentador, ele não tá? Não tá, ele teve uma reunião de emergência e só tá eu. Não, eu tô achando que é pegadinha, Eliane. Eu acho que é porque a gente ia falar sério, aí ele, ó, vou escapar dessa. O pessoal do estúdio puxa a orelha do Abinal aí, mas a gente quer entrar e conhecer, pode ser? Vontade. Há cerca de 2 meses, a Eliane percebeu que alguma coisa estava errada com a sua saúde. Foi então que o Abinal a alertou de que eles deveriam buscar uma ajuda profissional. Eu estava realmente muito agressiva, com as palavras que eu geralmente não usava. O meu jeito estava sempre na defensiva e realmente muito irritada com as situações do dia a dia, situações que a gente realmente passa de casal ou com filho, o nosso cotidiano, né? Como casal, no trabalho,
com a escola do Samuel. Então eram coisas assim básicas que eu sempre passei, sempre enfrentei, mas estavam realmente me tirando do eixo, né? Então meu pavio estava assim muito curto. Qualquer coisa eu já estava realmente explodindo em casa com eles. Então isso começou a me chamar a atenção de algo fora da normalidade. No off, né, ele havia comentado que percebeu que alguma coisa estava diferente em você, né? Talvez tenha sido esses momentos um pouco de mais tensão, Sim. irritabilidade. Ele te ajudou ali nesse processo? Por exemplo, Eliane, vamos procurar uma ajuda, procurar um médico? Como Sim. que foi? Quando começou esses sintomas muito aflorados, muito fortes, eu nem pensei que poderia ser TPM devido à intensidade mesmo dos sintomas. E aí um dia o Abinal chegou pra mim, eu tava naquele dia que eu não sabia se eu queria morrer ou se eu queria matar. Eu tava naquele dia assim muito, muito ruim, ele chegou pra mim e falou: amor, a gente vai ter que procurar um psiquiatra, que você deve estar com algum transtorno mental. Então eu pensei, olha, eu devo estar realmente com uma bipolaridade, algum transtorno de personalidade, alguma coisa assim, porque eu realmente não tô no meu normal. E aí naquela semana que ele falou: não, eu vou agendar um psiquiatra pra você, a gente vai em busca de um tratamento. Naquela semana que a gente ia agendar o médico, aconteceu de vir a minha menstruação e os sintomas foram embora. Aí eu pensei assim, ué, será que é isso? Vou prestar atenção. No mês seguinte, a mesma coisa. Começou ali o período pré-menstrual, novamente os sintomas muito fortes, como se fosse uma depressão muito profunda, como se fosse uma bipolaridade, um transtorno mental mesmo. E aí eu falei, eu acho que isso pode ser uma TPM severa, que é o que eu aprendi hoje, que é uma TPM disforme, é uma coisa bem fora do comum. Então a gente foi em busca disso agora, né? De um tratamento para essa TPM severa. Olha só que importante que ela tá falando ali, né? Que assim, o Abinal, ele percebeu que alguma coisa estava fora do normal. Percebeu que tava com medo, né, Lu? É verdade. Tava sofrendo, né? Tava sofrendo. Meu filho tava sofrendo. Ele já tava assim... Ele já sabia, ele falava, ih pai, a mãe tá chegando naqueles dias. Então ele já tava no meio, inserido nisso também, né? Até o meu chefe, eu nunca tinha passado por isso, que o meu chefe falou, eu tô percebendo que você tá diferente. E aí eu falei, realmente tô enfrentando esse problema hormonal, de saúde emocional e TPM e tal. Então eu nunca tinha passado por isso, de até no meu trabalho as pessoas perceberem que eu não tava num momento normal, assim. Aí a primeira coisa que eu fiz foram os exames, né, de sangue, de laboratório, e aí realmente constatou que os meus hormônios estavam muito baixos, os hormônios femininos e também a testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino, mas a mulher também tem, então estavam muito baixos, e as vitaminas também, então B12, vitamina D, ferro, tudo muito baixo, muito abaixo do normal. Então a médica falou que realmente todos esses sintomas que eu estava sentindo era devido a essa baixa dos hormônios e das vitaminas. E quais foram as orientações ali que a médica deu para você nesse primeiro momento? No primeiro momento, tanto que é o que eu estou fazendo agora, né? Foi realmente uma reeducação alimentar, exercício físico, ingestão de água muito além do que eu estava tomando e o sono. Essas foram as primeiras recomendações, né? São 2 meses nessa nova rotina. Uhum. O que isso mudou, assim, no seu corpo, no seu psicológico, enfim? Lu, eu tô, assim, a caminho de uma nova pessoa. Eu ainda não tô fazendo tratamento hormonal, a gente ainda tá vendo quais as possibilidades melhores pra mim, pra minha idade, enfim, porque eu preciso, né? Mas somente isso, do exercício, da alimentação, a água e o sono, eu já estou sentindo realmente uma diferença muito grande. Eu não tenho mais irritação, eu não tenho mais dores no corpo como eu estava tendo. Enfim, todos os sintomas fortes realmente passaram. Então eu já estou na minha meu terceiro ciclo menstrual depois que eu já comecei o tratamento natural, vamos dizer assim, e eu não tenho nenhum sintoma mesmo. Eu fiquei assim, impressionada. Quais são os próximos passos agora, né, desse seu tratamento? Agora é fazer essas reposições e continuar com o estilo de vida, né? Eu falo que não é uma dieta, não é algo que eu tô fazendo por agora. É algo que realmente eu quero seguir aí por toda a minha vida para ter essa qualidade de vida, né? Qual o conselho ou um recadinho que você daria para as mulheres que estão assistindo essa reportagem e que de repente se identificaram com a sua história, estão vivendo algo parecido? Qual seria o recadinho que você mandaria para elas? Eu comecei com algo muito simples, né?
Então, se você, por exemplo, não tem um dinheiro para ir para academia, por exemplo, você não precisa ir à academia. Você pode fazer uma caminhada no seu prédio, uma caminhada na rua. Você pode começar com pequenos hábitos, cortando o açúcar, cortando um pouquinho do glúten, que você vai sentir que o seu corpo vai mudar. Com o simples, a gente pode fazer grandes mudanças. Daí a gente conferindo um pouquinho, né? Como é bom saber, e eu digo até que o Entre Família, digo, porque lá em casa a gente até tem falado sobre isso, como o Entre Família tem me ajudado a até mesmo reconhecer muitas coisas que a gente vive lá dentro de casa, relacionado à criação de Samuel, né? As fases que a Eliane tem passado também, né? Como mulher, fases hormonais e tudo mais. Então, tem ajudado e muito, né? E foi assistindo um programa aqui no Entre Família falando sobre essas mudanças hormonais que me deu aquele start. Falei, então o que ela está passando não é porque ela quer, né? Ou, enfim, que ela, sei lá, endoidou. Não, é algo que é do ciclo dela, algumas mudanças. E conversando com a doutora Ana Jara, também aí a gente foi descobrindo... Até endoidou, mas tinha uma causa, né? Foi uma doidura... Uma doideira, assim, da vida da mulher. Acontece. Acontece. E impressiona isso, Diva, de a gente agir de uma maneira que você passa sempre por duas fases e o Entre Família está nessa. Conhecer e interferir. Conhecer e interferir. A gente conhece com um pouco mais e interfere com mais decisão, com mais efetividade. Isso é muito, muito importante. Estou aqui, esse assunto não tem nada a ver comigo. Conhece e interfere. Então você está aqui, conheceu, interferiu e a vida passa a ser melhor. Com certeza. Eu vou falar de conhecimento e interferência agora também na sua saúde. Meus amores, talvez vocês aí de casa já tenham pensado assim, se eu tivesse oportunidade de fazer uma consulta com o melhor especialista em saúde, o melhor médico, bam, não era? Acho que pegar uma senha, assim, para entrar na fila e pegar, quem sabe, uma consulta para o mês de dezembro, porque eu preciso. E aí, sabe que muitas vezes você vai encontrar numa consulta com aquele que é o melhor dos especialistas, você voltar pelo menos rapidamente ao básico. Fazer exercício, fazer mudanças na sua alimentação, cuidar do tempo de sono, da qualidade dos relacionamentos. E isso vai impactar profunda e diretamente a sua saúde. E a gente vai falar mais durante o programa de hoje sobre isso. Como é que você tem administrado a sua vida? A Novo Tempo se preocupa em oferecer a você conteúdo como este aqui, a Máquina Humana. Primeiro você vai conhecer sobre fisiologia, você vai entender sobre o funcionamento do seu corpo, como é que você, habita em você, tem o corpo que é a tua experiência é neste corpo e você não conhece, não sabe como funciona, não sabe nada de digestão, não sabe nada de respiração, não sabe nada de pensamentos, não sabe nada de como você funciona. Então, nós estamos aqui oferecendo para você a oportunidade de você entrar em contato e pedir a revista Máquina Humana. Não vai pagar por isso, você só vai ter o trabalho de ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Vai pedir Máquina Humana, vai receber em casa, vai estudar lição a lição. E aqui tem uma lição sobre, por exemplo, a inflamação. Qual é o valor da inflamação? Você pensa, claro, Darlene, é um problema, mas sabia que tem um lado benéfico da inflamação? Vai falar sobre isso e muito mais. Liga agora, esperamos você para cuidar da sua saúde, parar de reclamar de ai, ui. Não, vamos cuidar de você, é só ligar pra gente, vai receber em casa. Combinado? Vou repetir o número do nosso telefone, 12 21 27 31 21. Isso aí, não perca tempo, não perca essa oportunidade. É um material à disposição a você, para você conhecer, interferir, atuar na sua vida, melhorar a sua vida e das pessoas ao seu redor também. É só ligar e esperar por receber. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco nós vamos falar com a doutora Ana Jara, que tem especializações nisso e em outros assuntos também. E juntos aqui a gente vai ter muitas respostas àquilo que nós estamos falando de um problema sério que afeta muita gente e que pode também, na sua solução, melhorar muita gente. São 4 minutos e a gente já volta. Amores, voltamos agora e vamos receber já a doutora Ana Jara Tatiana Fortes, que é médica. Nós vamos conversar sobre reposição hormonal, nós vamos saber um pouco mais desse tratamento feito pela Eliane, a esposa do Abinal Júnior, e muito mais, e claro, com a sua interação no programa de hoje. Vem para cá, doutora Ana Jara Tatiana
fortes. Estamos curiosos para saber o que traz sobre estilo de vida, cuidados com a saúde da mulher. Seja muito bem-vinda. Quer fazer a primeira pergunta, querida? Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Honra. Não, e eu fico feliz porque a doutora Ana Jara tem nos ajudado muito lá em casa com essas questões hormonais, né? Não só da mulher, mas também do homem, a saúde como um todo, e tem nos ajudado demais. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto, até que antes do intervalo a gente tinha comentado lá no VT, né? A Eliane falando sobre as mudanças. E as mudanças hormonais, né, doutora, elas podem trazer sérios problemas para a mulher, para a saúde dela física, emocional, e isso pode acabar afetando dentro de casa também, né? Até para a gente entender qual é o principal papel dos hormônios no nosso organismo. Abinal, eu começaria dizendo que não é nem no singular, né? Não é nem qual é o principal, é quais, né? Os hormônios são mensageiros, né? Eles são como maestros de uma orquestra. Não são eles que fazem as ações em si, são as células, mas eles comandam todo essa dinâmica que acontece no nosso corpo, né? Então, os hormônios agem à distância. Então, tem hormônios produzidos pelo nosso cérebro que vão lá mandar no fígado, digamos assim, comandar a tireoide, comandar os ovários ou o testículo, o metabolismo de uma maneira geral. Então, os hormônios, eles são fundamentais, assim como outras partes, né, da nossa fisiologia, mas os hormônios, eles comandam muitas funções vitais. E no caso da mulher, a gente é um pouquinho mais complexa que vocês. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, assim. Coisinha pouca. E a gente tem muitas variações hormonais dentro de períodos curtos, né? Desde que a mulher começa a ter a sua primeira menstruação até quando ela para de menstruar. Então, a cada 14 dias, a gente tem aí um balanço de 4 hormônios que ficam nessa dança. E essas flutuações, então, de comportamento, de humor, tudo isso está relacionado com esses hormônios, tanto os hormônios que são predominantemente femininos, não que os homens também não tenham, mas em quantidades e em proporções diferentes, porque isso também é uma coisa que as pessoas acham, né, que estradiol e progesterona são hormônios femininos, homens também produzem, só que em quantidades menores, assim como mulher produz testosterona, só que numa proporção menor, né? Então, os hormônios, eles comandam muitas funções e o desequilíbrio deles vai afetar na vida na família, como mãe, às vezes mais irritabilidade, um autocontrole, né? Não conseguir fazer essa gestão das emoções de uma maneira mais equilibrada também está relacionado a isso, né? E uma coisa interessante, por exemplo, quando a gente fala de sono, porque o hormônio pode afetar o sono e o sono afeta o hormônio, né? Perfeito. Os comportamentos e os elementos estão todos interligados. E quando você tinha citado aqui que no caso do corpo de uma mulher, o pensar em hormônio é pensar em uma ciclicidade. Ele tem um ciclo. Então, tem elementos que vão afetar externamente, mas há uma espera de alguma coisa que vai ficar diferente. Como que é possível e quais dicas a gente pode já levantar para que alguém perceba o que é o esperado e em que momento há uma necessidade de procurar acender a luz, assim, tem que fazer alguma coisa que não está legal? Muito boa. E como você comentou no começo, é bem isso, né? O nosso estilo de vida, os nossos hábitos e as nossas escolhas afetam o nosso corpo físico, os nossos hormônios, e o contrário também é verdadeiro, né? A gente pode ter primariamente um distúrbio de produção e isso vai afetar secundariamente o nosso comportamento. Então, é bem interessante isso. E respondendo a tua pergunta sobre o que pode chamar atenção, né? Assim como na psicologia, na psiquiatria, transtornos mentais ou de humor, né? Quando a gente estuda, a gente pensa, nossa, eu tenho de tudo um pouco, né? Porque somos cíclicos, né? 24 horas, ciclo de sono e vigília, ciclos hormonais, duração desses hormônios, né? A maioria dos hormônios são produzidos diariamente, tem uma duração de 24 horas, 12, tem hormônios que são mais curtos, duram minutos. Então, a grande questão, eu acho, é assim, o quanto esse comportamento está prejudicando a minha vida, está prejudicando os meus relacionamentos interpessoais no trabalho ou em casa. Às vezes eu recebo o depoimento ou a queixa assim, nossa, até meu filho pequeno, de 2 aninhos, já diz, ai, a mãe está naqueles dias, eu nem posso falar com ela. Então já está tendo alguma coisa, digamos assim, que passou do limite do esperado,
do limite fisiológico. Então não tem uma fórmula mágica, né? Cada mulher vai ter um limiar diferente. Mas dá para perceber uma disfunção. Exato. Se começa a aparecer uma disfunção, é hora da gente começar a ficar esperto. Exatamente. Uma agressividade mais exacerbada, por exemplo, um tempo maior de manifestação emocional desconforme com o padrão dessa mulher ser, né? Uma alteração muito brusca, diríamos assim. Mas sempre que a gente fala de hormônios, doutora, a gente faz essa relação com o emocional. Mas também há uma proposta aqui de a gente pensar o quanto ele impacta no corpo, no que diz respeito à desenvoltura do corpo, fisicamente falando. Por exemplo, tem algum impacto sobre, sei lá, um possível AVC? Tem algum impacto sobre a saúde coronariana? Tem algum impacto sobre órgãos especificamente que a gente possa observar que esteja relacionado com picos de hormônios X, Y, Z? Perfeito. Com certeza. Quando a gente fala sobre metabolismo, né, tem vários hormônios que estão relacionados com isso. Eu vou falar alguns, né, mas antigamente se achava que, por exemplo, o hipotireoidismo, que é uma doença muito comum da tireoide, que a tireoide começa a produzir menos hormônios, estava relacionado secundariamente à obesidade. A gente sabe hoje que é o inverso, né? É a obesidade que causa doenças na tireoide. E muito disso por conta dessa produção desregulada que a gente tem no tecido adiposo, que as células de gordura também produzem hormônios. E a base da maioria das doenças surge com esse aumento de gordura corporal. Então, por exemplo, esse desequilíbrio hormonal pode causar, por exemplo, aumento de acúmulo de gordura no fígado, que causa esteatose hepática, e futuramente, se a doença progredir, pode causar cirrose e, eventualmente, um carcinoma hepático. Isso tanto para homens como para mulheres? Sim, exatamente. E assim, os hormônios, de uma maneira geral, por exemplo, os hormônios da tireoide, né? Se eles estiverem diminuídos de produção, por exemplo, o T3 e o T4, eles vão diminuir o metabolismo e, consequentemente, vão também aumentar o peso. Então, aquela lógica que você comentou no início faz muito sentido. Tem coisas que causa e consequência é uma balança, nesse caso, que pode ter vias de mão dupla. Então, a obesidade pode desencadear alterações, assim como essas alterações podem propiciar distúrbios de peso, por exemplo. Até o mesmo caso de pressão arterial. Sim, e essa segunda parte que você falou é muito interessante, né? O que tem a ver hormônios com AVC, ou com doença coronariana, ou com infarto, né, do miocárdio? A gente sabe que são as doenças que mais matam no mundo, as doenças cardiovasculares. E a maioria das vezes a causa está relacionada com dislipidemia, que veio ocasionada por sedentarismo, aumento de gordura corporal. E essa desregulação do colesterol é que vai se acumular na parede das artérias. Então, imagina um vaso, um cano, né, da nossa pia que possa estar entupido. Então, nos vasos sanguíneos acontece a mesma coisa. Se isso acontecer no coração, gera um infarto. E no caso da mulher, principalmente, o estradiol é um hormônio que nos protege. E na menopausa, a gente tem uma diminuição desse hormônio e isso causa um aumento do risco cardiovascular. Então, mulheres na menopausa que não estão recebendo mais estradiol na quantidade, na dose adequada para aquela mulher, ela tem mais risco de infartar e de ter um AVC. Perfeito. Interessante a gente saber que Deus, desde o começo de tudo, né? Ele já sabendo como funciona essa máquina, o nosso corpo, ele é o nosso Criador, ele traz para a gente, através da Bíblia, várias, não diria nem dicas, né? É o manual mesmo de como a gente deve cuidar do nosso corpo. E às vezes a gente fica pensando, tá, mas onde na Bíblia fala que se eu fizer isso ou aquilo, vai melhorar aqui, vai melhorar ali na minha vida, na minha saúde? Aí a gente quer estudar na Bíblia algo relacionado à saúde, mas às vezes não sabe muito bem, tô nessa, né? Aí a gente não sabe muito bem para onde, né, a gente ir na Bíblia, pesquisar e tal, mas a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou para você essa revista, esse material, que é um manual, que é a revista Máquina Humana. Você vai descobrir aqui, ó, o segredo da saúde nos 8 remédios naturais que Deus deixou pra gente. Que remédios são esses? A gente vem falando aqui, desses 8 remédios naturais, o ar puro, atividade física, a alimentação saudável e por aí vai. Tá tudo aqui para você entender um pouco mais e já aproveitar através desse manual, dessa revista, a Bíblia, ela vai te mostrar na Bíblia onde você vai encontrar
que Deus está falando sobre esse cuidado com a saúde. Então, peça agora mesmo, entre em contato com a gente através do 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, a revista A Máquina Humana. Quem preparou esse material foi a Teru Gouveia, junto com a doutora Gisela Maldonato, viu? Elas prepararam esse material com todo carinho, que inclusive tem videoaulas, tem QR Code aqui na revista, onde você vai aproximar a câmera do seu celular, ó, tá vendo aqui, ó? Um QR Code, você que está estudando a revista vai aproximar a câmera do seu celular no QR Code, vai te encaminhar para um vídeo e esse vídeo vai trazer mais dicas ainda do cuidado com a sua saúde, tá bom? E cuidando da saúde como um todo. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, já aparece aí na sua tela. Não perca tempo, entre em contato com a gente agora e peça a sua revista Máquina Humana. E o melhor de tudo, hein? Sabe quanto que você vai pagar para receber essa revista em casa? Nada. Ué, como assim, Abinal? Vou receber esse material todo caprichado aí, bonito, sem pagar nada? Nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber. O que você tem que fazer? Agradecer aos Anjos da Esperança, estudar e compartilhar com outros esse conteúdo fantástico da revista Máquina Humana. Combinado? Não perca tempo, hein? Entre em contato com a gente agora. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Nós chegamos ao penúltimo, quinto episódio desse quadro que estamos assistindo aqui, que tem nos ajudado muito com a doutora Sandra Barilli sobre maturidade feminina. E hoje ela vai trazer um assunto muito especial falando sobre o conhecer a si mesma, conhecer a si mesmo, o autoconhecimento. Esse VT que já começa nesse instante. Oi, você é uma daquelas pessoas que não gosta de pensar na própria história, não gosta de pensar na própria vida, pensa muito na vida dos outros e jamais na própria vida? Vamos conversar? Eu sou a Sandra Barilli, psicóloga, psicanalista e estou aqui para esse bate-papo. Eu até posso concordar com alguns de vocês que não gostam de pensar na própria história, porque, de fato, existem alguns momentos maravilhosos da infância, né? Que a gente para pensar como foi bom, aquele cheirinho de infância, né? Aquele cheirinho daquela comidinha gostosa, o cheirinho das flores, o cheirinho do ar. Tudo isso nos remete de forma afetiva a um passado muitas vezes maravilhoso, mas nem sempre é assim. Muitas vezes existem dores, existem questões que causam náusea só de pensar. Mas para termos autoconhecimento, para alcançarmos essa maturidade de saber quem eu fui no passado, quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã, eu preciso revisitar essa minha história. Fazer de conta que nada existiu, jogar embaixo do tapete, só vai fazer com que estas memórias difíceis fiquem guardadas em um lugar e em algum momento possam funcionar de forma bem negativa no meu psiquismo. Eu tive um paciente no passado que ele disse uma coisa muito legal. Ele disse: os nossos traumas na infância são como dinamites que são colocadas e guardadas para explodir em algum momento da vida adulta em que mais você está precisando ter maturidade e controle emocional. E eu concordei com ele. Por isso, esta questão do autoconhecimento é de extrema importância. E se eu não revisitar toda a minha história, eu não saberei por que muitas vezes estou agindo assim. Se eu não revisitar a minha própria história, eu posso não acolher aquela criança, aquela adolescente que lá no passado sofreu e sofreu muito por alguma coisa. Eu preciso olhar para tudo isso, preciso me perdoar para que eu possa me reconstruir para um futuro próximo da forma com que eu desejo ser. Mas para isso é necessário esse passo do autoconhecimento.
saber quem eu sou e quem eu quero ser. Quando eu falo com você sobre quem eu sou e quem eu quero ser, é porque nós, seres humanos, nós não nascemos prontos e acabados. Nós estamos sempre em construção. Esse dia de hoje, a experiência que você está vivendo hoje, ela irá contribuir para quem você é. Ela irá contribuir para você pensar sobre a sua própria vida. E com isso, cada vez mais poder definir o que você quer para você. Essa ideia de que eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim, isso não é real. Eu serei quem eu quero ser. Por quê? Porque com o autoconhecimento eu posso crescer, eu posso me reconstruir. E mais, nós cristãos, nós temos uma vantagem gigantesca. Porque temos todo esse processo científico em nossas mãos a respeito dessa necessidade de pensar sobre a vida e crescer, mas nós também temos a ajuda e o milagre do Espírito Santo. E com isso, nós podemos ter esse autoconhecimento e nos transformar cada dia. E assim, hoje eu até posso ser alguém melhor do que eu fui ontem. E amanhã, alguém melhor do que eu estou sendo hoje. O importante é que eu esteja sempre em crescimento. Mas para crescer, eu preciso do autoconhecimento. E isso é maturidade. Amores, conversa boa com Sandra Barilli, amiga querida. Muito obrigada. Você está sempre por aqui trazendo esses conceitos e fazendo reavivar em nós essa vontade de viver. Muito obrigada. Doutora, agora é com a gente. Nós vamos dar um pulinho ali no canto, porque tem lá algo mais que você vai ensinar pra gente. E eu amo muito. Dá aqui sua mãozinha e venha para cá. Porque aqui nós vamos falar sobre estilo de vida, sobre reposição hormonal, sobre coisas da vida da mulher, combinado? Combinado. Desse cantinho para você aí de casa, nosso rápido intervalo, já estamos de volta, fica com a gente. Bem-vindos de volta! Nós vamos continuando aqui a nossa conversa de hoje, falando sobre saúde da mulher. E o primeiro tema está aqui em minhas mãos, dentro disso que a gente vai buscar do estilo de vida, dos cuidados com a mulher, né, doutora? Reposição hormonal é um tema que deixa algumas mulheres com medo. Por quê? O que tem de difícil em reposição hormonal? Reposição hormonal, principalmente quando fala desse assunto, é na menopausa. Né? Então a gente tinha alguns artigos muito antigos que falavam sobre o risco, né? O risco de câncer de mama, né? Alguns riscos que, na verdade, esses estudos foram depois refeitos e viram que não era bem isso que tinha acontecido. Infelizmente, isso ficou perpetuando ao longo da história. Então a gente hoje tem que ter esse processo de conscientização, de explicar para as mulheres que sim, é seguro fazer reposição hormonal na menopausa. A avaliação ela é individual, com os critérios que a gente precisa avaliar, mas sim o estradiol e a progesterona, e a testosterona, e a ocitocina, e todos os hormônios são importantes e a gente precisa repor aquele hormônio, aquela substância que o corpo dessa mulher está precisando, porque o risco cardiovascular aumenta na ausência de reposição hormonal. Segue uma lógica, né? Se nos falta algo que nos fez tão bem ao longo da vida, nessa hora que falta prejuízos, haverão. Então, vamos pensar então aqui junto com a doutora quais são as formas de utilização da reposição hormonal. Eu tenho aqui comigo, aqui ó, no cartãozinho, por via transdérmica. Exatamente. É a via tópica, né? Aplicar na pele a pomada. Então, a gente tem alguns hormônios que podem ser aplicados na pele diariamente. São hormônios que a gente chama de bioidênticos porque eles são iguais, eles imitam o hormônio que a gente produz. Então é uma formulação que é mais acessível, ela é mais prática e a mulher aplica todo dia na pele. Temos também por via vaginal. Alguns hormônios também a gente consegue fazer, né, cápsulas que são introduzidas na vagina também a cada 3 dias ou a cada 2 dias, dependendo dos hormônios, é uma outra alternativa. Principalmente se tem alguma contraindicação na pele, né? Se está com uma pele, às vezes, com lesões ou alguma mulher que eventualmente tenha uma doença, uma dermatite mais avançada, uma psoríase, alguma doença de pele que não possa usar a via tópica. Temos também por via oral.
Alguns hormônios, principalmente a progesterona, até isso também alguns médicos falam que a via transdérmica é melhor do que a via oral. A progesterona tem estudos que mostram que por via oral ela tem benefício neuroprotetor. Então, além de proteger o endométrio contra câncer de endométrio, que é mais comum na mulher na pós-menopausa, na menopausa, a progesterona também atua como neuroprotetor para funções, principalmente doenças neurodegenerativas. Então, a via oral é excelente para esse hormônio. Que bom. Por via subcutânea? A via subcutânea, que são os implantes subcutâneos, né, subdérmicos, que a gente coloca os hormônios embaixo da pele, é uma via que dura 6 meses a 12, dá mais praticidade, principalmente para mulheres que não podem aplicar diariamente. E é uma via segura também e eficaz para a reposição hormonal. Mas com todas essas possibilidades, meios e maneiras de se fazer uma reposição hormonal, há mulheres a quem não é indicado fazer reposição? Sim. Por exemplo, se a mulher não tem uma sintomatologia, né, da ausência desse hormônio, por isso a importância desse autoconhecimento também e de você procurar ajuda e ter o conhecimento correto para procurar ajuda. Na menopausa, falando especificamente desse período, muito provavelmente a mulher vai precisar de algum hormônio. A grande questão, Darleide, é qual hormônio que está, digamos assim, manifestando naquela mulher, né, aquela sintomatologia. Lembrando que tem hormônios que são mais comuns, né? O fogacho, o calorão, é comum, é uma coisa que é visível para a mulher. Só que a dislipidemia, que é a alteração do colesterol, o aumento de gordura abdominal, que começa a acumular gordura dentro das vísceras e dentro do fígado, isso é invisível. E isso que aumenta o risco cardiovascular. Então, às vezes, a mulher não tem o fogacho, não tem o calorão e ela acha que está tudo bem, mas, na verdade, ela pode estar tendo alguma alteração metabólica, né, na dislipidemia, e essa mulher também precisa receber a reposição hormonal. Muito bem, então vamos falar agora um pouquinho do estilo de vida, porque passa exatamente por onde você está sugerindo que a gente pense, né? Sobrepeso, gordura abdominal, vai aparecendo assim nesse período em específico na vida. Vamos falar do básico, boa alimentação. O que seria uma boa alimentação no sentido de nutrir esse corpo nessa fase específica da vida? A alimentação, quando a gente fala de dieta e reeducação alimentar, ela quer dizer que a gente consuma todos os alimentos que estão na natureza, eles estão ali por um motivo. Então, fontes de carboidratos, proteínas e gorduras devem ser consumidos diariamente, só que nas proporções ideais para aquele corpo, para aquela idade, para aquela necessidade, e também a qualidade. Então, não são todos os carboidratos hoje que a gente tem disponíveis que são interessantes. Então, carboidratos complexos como cereais integrais, né, arroz integral, macarrão integral, pão integral. Aveia é um alimento muito interessante do ponto de vista de carboidrato complexo. Fontes de proteínas, ovos, carnes, né, e legumes, também leguminosas que são ricas em proteína e aminoácidos. E as gorduras naturais, gorduras saudáveis, né? Principalmente fonte de oleaginosas, tem bastante, né? Ômega 3 e ômega 6. Abacate, por exemplo, azeite de oliva. Oh, maravilhoso. Os que são vegetarianos, tá tudo bem, tá? Tem proteína suficiente para os vegetarianos também. Amores, vamos falar aqui do básico, né? Como eu disse para vocês agora há pouco, quando falei da revista Máquina Humana, um manual de saúde para você. Atividade física regular. Vamos e convenhamos? Vamos combinar? Deve estar na lista de prioridade? Sono de qualidade, né? Vamos passar aqui rapidinho, viu, doutora? Que tem ali uns assuntos. Hidratação adequada, toma água. Você sabe que o Robson Aleixo está sempre dizendo assim, toma água, senão fica feio. Boa saúde intestinal. Deixa eu perguntar, o estilo de vida vai favorecer aqui, por exemplo, nessa fase da pré-menopausa, menopausa, fogacho, por exemplo, como você citou agora há pouco, tem uma redução que se perceba nos efeitos nesse período da vida da mulher, por exemplo? Com certeza. O estilo de vida, ele é supremo nisso. O corpo estando mais equilibrado do ponto de vista de alimentação, de hidratação, um sono entre 6 e 8 horas por dia seria o ideal para um adulto. Um sono de qualidade, higiene do sono, né? De ter um quarto escuro, silencioso, de preferência. Tudo isso faz com que o nosso corpo naturalmente melhore esse equilíbrio. E aí vai depender. Tem pessoas que, por essa, digamos assim, esse equilíbrio natural, o corpo se ajusta e os hormônios vão começar a se comunicar de uma maneira mais eficiente. E existe também a situação de que, às vezes, só o estilo de vida não vai ser suficiente para repor aquele hormônio.
Mas, com toda certeza, mulheres que repõem ou não, estilo de vida sempre tem que estar na conta. Em qualquer hora da vida, né? Vamos ver aqui mais, temos a nossa super cápsula, suplementação. Suplementar é necessário? É urgente? Pode falar, doutora. É uma questão assim, se a gente conseguisse consumir, como manda o figurino, né? Consumir 5 tipos de legumes todos os dias, 3 ou 2 porções de frutas diferentes todos os dias, a gente já extrairia do estilo de vida essa suplementação. Só que a grande questão é que no mundo que a gente vive hoje, os nutrientes não estão mais tão disponíveis, os alimentos perderam a qualidade. Então a gente já não consegue mais suplementar tanto vitamina B12, por exemplo, consumindo ovo, porque o ovo não tem mais a quantidade de vitamina B12 que deveria ter. Então, eu deixei, pensando nessa coisa da suplementação, alguns suplementos que seriam, assim, importantes para essa questão hormonal, que seria o ômega 3, né? O ômega 6, ômega 9, ômega 12. Você deixou aqui, por exemplo, o zinco. Qual a importância do zinco nessa suplementação? O zinco e esses oligoelementos são muito importantes para a estabilização, são cofatores, a gente chama, né? Para a produção desses hormônios. Porque os hormônios a gente produz a partir dos nutrientes que a gente ingere da alimentação. E tem algumas substâncias que são chave para a produção desses hormônios. Então, além dos aminoácidos essenciais, a gente precisa de cofatores. O zinco é um deles importantíssimo para a produção dos neurotransmissores e dos hormônios. Doutora, aqui para nós, dessas lojinhas que você olha assim, tem aquele mundaréu de vidrinhos, aí tem lá zinco, magnésio. A gente chega ali na prateleira, pega, põe na cestinha, leva para casa, funciona? Olha, idealmente seria a gente ajustar as doses, né? Mas de uma maneira geral, o que seriam suplementações que seriam importantes, né? De a mulher e de a pessoa estar... E eficientes. E eficientes. Então, o que de fato você investiria em algo que traz benefício, né? Vitamina D. Vitamina D é importante suplementar porque a gente, naturalmente, o Brasil, de uma maneira geral, a gente não tem quantidades suficientes de vitamina D. As vitaminas do complexo B são importantes, né? A B12 principalmente, a B6 e a B9, que estão em cereais integrais, mas às vezes você não consome na quantidade adequada, você poderia suplementar com chia, aveia, linhaça, coisas que a gente consegue adquirir nos produtos, né? Nessas lojinhas de produto natural. Magnésio e zinco, digamos, dos oligoelementos, eu acho os mais importantes, né? Que a gente deveria suplementar. Então, se fosse investir em algo que traz benefício... São esses. Mas tem magnésios e magnésios. Isso. Você sugeriu aqui o inositol. A diferença dele para outros? Tem. Tem vários tipos de magnésio, né? Tem o dimalato, que é mais importante para o intestino. O inositol, ele vai fazer um papel mais importante na questão de emoções, humor e neurotransmissores, porque ele está muito relacionado com a qualidade do sono. Tem como colocar na torneira, na caixa d'água? Poxa. A mulherada vai agradecer, os meninos também. Doutor, o que é fundamental, então, assim, desses aspectos sugeridos aqui para as mulheres considerarem? Estilo de vida, eu acho que é, assim, o mais importante, esse conhecimento que a gente está aqui compartilhando, né? Beber água, então, se você quiser saber quanto de água você tem que beber por dia, multiplica o seu peso por 35, já vai dar em litros a quantidade mínima que você precisa. Dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite, manter o intestino saudável, o que seria isso, né? Não ficar, digamos, constipada por mais de 2 dias, então o ideal seria ir todos os dias, mas no máximo a cada 2 ou a cada 1, né, no máximo. Então, esse estilo de vida, né, a atividade física, então, 150 minutos por semana seria o mínimo necessário para que a gente saísse do risco de sedentarismo e a gente diminuísse esse risco, a gente entra já a gente é considerado ativo. Então, a mudança de estilo de vida, ela é necessária e tem dois pontos de vista, né? Você pode achar, nossa, é difícil, né, mudar, mas por outro lado, está na nossa mão o poder de melhorar a nossa saúde e evitar doenças ou evitar e retardar para que elas apareçam, né? E com bastante simplicidade, né? A gente pode dizer assim, fazer uma reposição hormonal custa, a suplementação custa, um dinheiro que talvez não tenhamos tantos assim em abundância, mas fazer 30 minutinhos de exercício pelo menos 5 vezes por semana, então, repensa. Mas repensa. Não é, Robson Aleixo? O que dizer de saúde?
Dizer de saúde é dizer de algo que não te pertence. Sério mesmo. Porque se nós continuarmos a pensar no nosso corpo como nossa absoluta propriedade, nós vamos chegar a uma conclusão horrível. Mas que muita gente está chegando, de que ele é problema seu. E sendo problema seu, você faz o que você quiser. Mas aí a gente tem um filho que precisa, um marido que precisa, uma esposa que precisa, e Deus que diz, eu fiz o seu corpo para que eu aparecesse. Qual câmera que eu estou? Estou na grua, né? E isso é muito importante. Quando nós falamos aqui sobre máquina humana, nós estamos falando de um pleno funcionamento, e a pergunta que fica sempre é, funcionar para quê? E muitas vezes, nesse momento, a gente fala de felicidade, você não vai conseguir terminar o dia de hoje sem ouvir falar dessa tal felicidade, mas também é necessário dizer que essa tal felicidade se vive em um corpo. Sim, todo mundo querendo ser feliz, mas não pensando onde é que ele vai ser feliz. Corpo saudável, corpo feliz, e essa felicidade deve ser necessariamente produção de felicidade para os outros. A Novo Tempo produziu um documentário chamado A Máquina Humana, que vai além da revista, que pode chegar até sua casa assim que você pedir, mas ali é uma analogia interessantíssima, muito importante, do funcionamento das máquinas complexas com a que a gente lida do dia a dia, como, por exemplo, um carro, e essa máquina humana. E você vai perceber por aí que, ao você pegar a lógica de tratamento, de manutenção, de cuidado de um patrimônio como um carro, por exemplo, a gente vai ver que se a gente usar a mesma lógica para o corpo, as coisas dão certo. Por exemplo, quando você tem algo que tem um funcionamento complexo, que produz coisas, você não tem um manual, e não é importante ler o manual para não criar avarias e mau uso e colocar ali as substâncias necessárias. Tanto quanto quando a gente tem algo que ganhou muito valor porque ele é antigo, como um carro antigo, por exemplo, não existe um cuidado, uma forma de mantê-lo sempre valioso, mantê-lo ali em bom funcionamento e ter ainda sua funcionalidade? Pois bem, o documentário Máquina Humana passa por isso, falando dessa engenharia e como a lógica das engenharias que nasceu na mente de Deus pode nos ajudar a pensar mais sobre o nosso corpo. Ele está disponível para você em 3 episódios no NT Play. Você pode acessar a nossa plataforma ntplay.com e encontrar ali os episódios desse documentário que chegam até você, para você assistir, desfrutar, anotar, aprender e transmitir. A Máquina Humana, apresentado pela nossa querida Teru Gouveia, apresentadora do nosso programa Vida e Saúde. A gente vai continuar com você, não sai daí, tem muito ainda no programa para você, inclusive a sua interação. A gente vai para o intervalo agora e já volta. Cumprindo a nossa promessa, estamos de volta com você e com o Lucas Nascimento, que rapidamente já vem para cá com mais, agora literalmente mais info, né, Lucas? Mais info, estou de volta por aqui, pessoal. Olha só, por lá eu estava conversando com o pessoal, a gente estava vendo a movimentação do programa, com a temática de hoje, mas o pessoal lembrou de um tema, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E o pessoal por aqui começou a conversar, a falar, eu selecionei algumas mensagens aqui. Eles quiseram, logicamente, ali expressar algum tipo de homenagem para algumas mulheres que são fundamentais, importantes. Então, eu trouxe para cá. Aliás, obrigado por você estar interagindo com a gente, sempre estar junto com a gente ali pelo YouTube, mandando a sua mensagem, colaborando, perguntando, participando de verdade. O Carlos mandou mensagem para a Dona Vera, falou o seguinte, ó: eu quero homenagear a minha mãe, a Dona Vera, que sempre foi uma mulher inspiradora, uma mulher forte, batalhadora e cheia de amor. A Juliana mandou para a professora, os professores fazendo diferença aí, ó. Minha homenagem vai para a minha professora do ensino médio, é a Marta, que acreditou em mim quando eu mesma duvidava. Obrigada pelo seu exemplo de dedicação e força. O Felipe já mandou para a avó, que também é uma outra mãe, enfim. Quero dedicar essa homenagem à minha avó, Dona Conceição, que com sua sabedoria e carinho me ensinou valores que eu levo para a vida toda. Tem uma outra mensagem que eu achei super legal aqui também, ó, que foi do João. Ele mandou para as enfermeiras do Hospital São Lucas. Falou o seguinte: eu quero dedicar esse abraço especial para todas as mulheres da área da saúde, especialmente as enfermeiras do Hospital São Lucas, que se dedicam incansavelmente a cuidar de tantas vidas. Vocês são verdadeiras heroínas. Foram algumas das mensagens que chegaram por lá, falando sobre os Dias das Mulheres, inclusive. Feliz Dia Internacional da Mulher para você que também está acompanhando a gente. E as mensagens chegaram aqui, e lembrando você que sempre assiste a gente lá pelo YouTube, a nossa equipe também está de olho em tudo que você está falando, comentando por lá, seja com a temática, a gente vai falar um pouquinho, quem está sempre ligado pelo WhatsApp, mandando pergunta, mas a gente tem esse canal também super aberto por lá, poder conversar com você que sai do outro lado.
Feito, Luquinhas. Muito bom, hein? Logo, logo tô de volta. Hoje não. Quem sabe amanhã eu tô de volta aqui para trazer mais informações para vocês. Segunda, estamos de volta, viu? Amanhã na igreja. Tamo junto, hein? Estamos por lá com mais informações também. Verdade, hein? Tchau, tchau. Valeu, Luquinhas. Tchau, querido. Muito obrigada. É isso. Obrigado às interações e participações de todos aí pelas nossas redes sociais também. Agora, momentinho mais especial, aproveitando, né? Aproveitando aqui esse Dia Internacional da Mulher. Obrigado, Tiago. É pra gente. É pra gente, pastor? Não, desse Dia Internacional da Mulher, o Tiago me entrega uma flor. Como assim, né? Não é. Pra Eu suspeito que seja pra gente. Tá aqui, ó, Darlene, feliz Dia da Mulher. Obrigada. Olha, a Rosinha já colocou sua camisa. Combinou, ó. Obrigada. Depois pra foto, Laura. Pronto, tiraram a fotinha. A gente vai fazer uma pose fechada. É verdade, também, vamos fazer uma pose pra foto aqui. Pra dar um print de tela. É sério? Print de tela. Tirem foto aí, por favor. Lá, ó. O Lucas até vai tirar uma pra gente também, ó. Aí. Muito bem. Obrigada, querido. Podemos E respirar essas já. flores, obviamente, vão para todas as mulheres que estão na sintonia com a gente. Essa flor é nossa, essa flor é sua aí de casa, meu amor. Você que participa com a gente, principalmente que interage, joga na tela as dúvidas, as perguntas dessas mulheres e meninos também. Agora é a Michele Silva. Boa tarde, doutora. Há algum tempo tenho me sentido muito cansada, muito mesmo. Tenho 45 anos, trabalho, pratico corrida de rua 3 vezes na semana, o que me ajuda muito com o emocional. Durmo por volta de 21 horas e acordo 4h30. Fiz exames hormonais há cerca de 4 meses, mas sem alterações. Mas me sinto esgotada. O que fazer? Eu queria um esgotamento desse aí. Pois é. Eu corro 3 vezes por semana. Mas aí você pensa, se é uma mulher que mantém essa rotina de cuidados, legal. Mas pode ser que ela, depois de fazer essa corrida cedinho, ela vai trabalhar. Ela passa o dia inteiro fora, trabalhando, pode ter filhos, pode ter uma casa para administrar. Então, assim, é uma pobre alma que talvez esteja dando tudo. Então, é óbvio que ela vai estar esgotada, né? 45 anos fazendo isso tudo, cuidando de filho de marido de casa. É uma super heroína, né? Tá cansa mesmo. Doutora. Então, a gente precisa avaliar melhor essa dinâmica, né, da vida dela, hábitos, porque às vezes ela está fazendo muita atividade física mesmo e a gente precisa repor alguma substância, ver a alimentação, se está adequada, se está nas proporções ideais. A qualidade do sono, então dormir quantitativamente ali entre 6 e 8 horas não necessariamente quer dizer que a qualidade está boa e a gente precisa ter um sono reparador para ter disposição no outro dia. E esses exames também sem alterações é meio assim capcioso, porque às vezes tem não uma deficiência franca, mas a gente precisa olhar para essa mulher não só para os exames laboratoriais. A gente trata pessoas e não exames para que a gente consiga otimizar esses hormônios, equilibrar eles, porque na idade que ela está também, muito provavelmente ela já está nesse declínio hormonal. Então, alguns ajustes a gente precisa fazer, além do estilo de vida e alimentação, também com alguma suplementação e eventualmente algum hormônio, deficiência de ferro, deficiência de B12, deficiência de vitamina D também causam mais cansaço ou indisposição, mesmo ela fazendo atividade física. Tem coisas aí que a gente consegue melhorar com certeza. Tem algo minando essa energia, né? Tem energia, mas tem algo que está minando para além do que deveria. Tem mais interação? Mariana. Eu acho que é Marina, viu, galera? Marina, vai, pastor. Boa tarde, pessoal. Uma coisa que me ajuda muito a ficar mais calma é cuidar do meu jardim. Sempre que estou mais agitada ou preocupada, eu tiro um tempinho para cuidar das minhas plantinhas e isso desliga minha mente dos problemas. E cria uma substância boa também, né? Que seria o quê? A dopamina? Serotonina, né? Que é uma molécula do prazer e bem-estar. Então, procurar atividades que a gente goste, isso faz bem para o nosso emocional. Consequentemente, a gente vai ter um equilíbrio melhor, né? De uma sensação de prazer e bem-estar. Então, fazer coisas que a gente gosta, que faz sentido, né? Que a gente se sinta mais feliz é importante, com certeza. E é importante a gente lembrar, né? Você é o que você gosta. Então, passar o tempo todo numa atividade que não foi escolhida por você, como que a gente vai pensar em algum tipo de equilíbrio? Eu lembro quando conversava com meus alunos, eles diziam para eles, eu só conheço você no seu tempo livre.
O resto é tudo coercitivo. Você está usando um uniforme, ou seja, uma roupa que alguém escolheu, você tem um comportamento padronizado pela empresa, socialmente você está na rua e alguém está impondo para você um tipo de padrão, mas quando você está escolhendo, é você. Portanto, uma pessoa que não está fazendo em nenhum momento o que ela escolheu fazer, vai implodir. Vai implodir. Agora, sim, por que o cuidado de jardim tem tantas coisas, né? Atividade manual, contato com a terra, você olhar para um tipo de resposta, porque é isso que um jardim dá, você faz uma coisa aqui e amanhã você está vendo o que você fez. Mas você quis fazer aquilo, isso é até importante. pensando naquele caso anterior, né? Faz exercício físico, aparentemente dorme, horas interessantes de sono, enfim, tem uma dinâmica que você olha assim, olha, quanta energia, mas a gente não sabe se o que faz ao longo do dia gosta tanto quanto gosta de correr, tanto quanto gosta de fazer o que faz. E isso cansa o ser humano de fazer o que bitoladamente o torna triste no fim do dia. Puxa, né? Não tem sentido. É a lógica do tá pago. Tá pago, Ou seja, para quem é essa dívida? Tá pago para quem? Que tipo de coerção é essa que você necessariamente precisa se forçar a pagar? Tipo, não tá pago para ninguém, não. Eu tô fazendo isso porque faço. E se não houver um prazer nas atividades ou um sentido maior do que algo que alguém está exigindo que eu seja, não tem caminho longo nisso. Tem lógica, doutora? Muito. Inclusive, tem artigos falando sobre isso, sobre essa neurociência, né? Fazer o que a gente não gosta ou que a gente é obrigado a fazer, porque tem atividades que a gente tem que fazer e não... Sem chance. Porque somos adultos. Né? Mas, para determinadas pessoas, momentos da vida e fases da vida, que estar fazendo algo que ela não gosta consome uma energia e consome o emocional e neurotransmissores de uma maneira que esgota para que ela consiga sentir prazer em coisas mais simples. Às vezes, interagir com a família. Às vezes aquilo não está mais dando prazer porque ela está gastando todos os neurotransmissores e está gastando toda a energia dela para fazer aquela outra coisa que está drenando essa energia, né? Então a gente tem que achar esse equilíbrio mesmo. E assim, às vezes é o casamento que não tá bom. Às vezes é o trabalho, já falamos, às vezes é um sentimento de impotência frente a tantas demandas da vida, pode ser algo que aparentemente esteja oculto desse padrão de saúde buscado, mas que afeta diretamente o teu relacionamento, o teu estresse, aumenta, o pico vai lá em cima, como é que você experimenta a vida com mais leveza, né? Tem mais uma interação aqui pra gente, olha, o Danilo, minha esposa está na menopausa, além do calor excessivo, irritabilidade, percebo que está afetando a nossa relação, mas entendo que é da fase, preciso ajudá-la. Como fazer? Obrigada, Danilo. Perfeito, né? Primeiro é isso, né? O homem, o parceiro, o marido, entender, primeira coisa, que somos diferentes. Então, de fato, a gente nunca vai entender perfeitamente o sexo oposto, porque somos biologicamente e fisiologicamente com algumas diferenças. Então, entender as limitações dela, entender o momento, a fase que ela está e acolher é o primeiro ponto. E procurar ajuda, né? Se isso está afetando de alguma maneira o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar com os filhos, sexual, principalmente, né? A qualidade de vida dessa mulher, a percepção de qualidade de vida dela, com certeza, se a gente conversar com ela, vai estar diminuída, por vários motivos. E aí a gente precisa avaliar, e a reposição hormonal, então, ela cabe nesse contexto em que aquela qualidade de vida já está sendo prejudicada pela ausência daquela substância. Nesse caso, o hormônio, a gente sabe que vai influenciar muito nessa qualidade de vida da mulher na menopausa. Até falando em Danilo, viu o nome Danilo ali, lembrei que o esposo da doutora Najara está aqui, o Danilo, tá lá, ó, o Danilo que é amigo de infância, viu? Eu digo que é meu irmão de um útero diferente. Tá lá o Danilo, ó. Esse dia estudante de medicina também, estudante de medicina, tá no 4º ano de medicina. E ele, junto com a doutora Najara, que estão aí nesse empenho desse ano cuidar da nossa saúde lá em casa. Cuidado, não dê mau testemunho do trabalho dos dois, né? Porque não é? Certamente, né? Isso vai contar ponto. Na rádio a gente deixou até como é que é? Não sei uma chamada lá, né? De 30 dias. Em 30 dias mostrar os resultados aí dali. Ah, é? Pronto, muito bem. Doutora Najara Tatiana Fortes, muito obrigada por sua vinda hoje ao programa, pelas dicas, sugestões e orientações. Deus abençoe e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de falar
sobre um assunto tão importante para tanta gente, tão pertinente. Agradeço vocês, é uma honra e um prazer estar aqui. Obrigada. E o Instagram aparece aí na tela, caso você queira saber mais, está aí para você, tá bom? Estar perfeitamente adaptado ao mundo doente não é sinal de saúde. Repita essa frase para você mesmo. Estar perfeitamente adaptado ao mundo doente não é, jamais será parâmetro de saúde. O homem saiu do Éden, mas Deus nunca tirou do homem o Éden como um lugar de perfeição, de adaptação. O homem, ele sobrevive a um mundo caído, sobrevive a um mundo mau, sobrevive a um mundo hostil. Mas ele passa o tempo todo para não ser alguém caído, não ser alguém mau e não ser alguém hostil. Isso é tão importante que para nós isso gera uma impossibilidade. Porque olhando ao meu redor e procurando saber o que existe de certo ou o que existe errado em mim para que eu possa evoluir, eu vou encontrar com somente exemplos imperfeitos e de uma natureza maculada. Que alvo eu devo buscar? Nós olhamos e analisamos e pensamos assim, a que meu corpo deve se adaptar? Para quais funções ele deve se preparar? O que eu devo perceber como funcional ou disfuncional? E nada é uma referência perfeita. Vivemos em um sistema horroroso de vida organizada, em que tudo ao nosso redor é organizado sistematicamente para que a nossa vida fique minúscula. E muitas pessoas estão vivendo aí, correndo atrás de uma própria felicidade e eficazmente destruindo. É por isso, e pense nisso, que Deus nos deu duas referências inamovíveis, perfeitas. Pense o que seria de nós se Jesus não tivesse vindo. Quando ele vem, encarna e anda ao nosso redor, anda para ser visto por nós, ele nos muda a referência. Ele fala, eu sou o modelo de pessoa que você deve buscar. Mas ao encontrar com pessoas, ele fala, o meu reino não é deste mundo. Ao mesmo tempo que ele fala, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O reino dele não é deste mundo, mas se faz neste mundo. Isso significa que nós somos pessoas buscando um padrão de perfeição de um sistema de vida que não está aqui, mas vivemos sob ele. E buscando procurar uma pessoa e viver igual a uma pessoa que não está aqui, mas nós o conhecemos e vivemos como ele. Num Dia Internacional da Mulher, isso é tremendamente importante. Uma mulher foi a primeira pessoa a olhar nos olhos de Jesus. E quando Jesus ressuscita, foi uma mulher a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. De todos os momentos de Jesus, quando todo mundo foi embora, as mulheres o seguiram até a cruz. E lá, quem viu seus olhos se fecharem e ouviram ele dizer, Pai, na tua mão entrego o meu espírito, foi uma mulher. Elas estão presentes o tempo todo. E a pergunta é, por que Jesus passava tão cercado de mulheres e os momentos mais decisivos da vida dele tinha uma mulher perto? Porque nenhuma mulher, nenhuma pessoa se sentiu tão completa a não ser uma pessoa que se aproximou de Jesus. Jesus colocava a feminilidade no ponto mais alto ao chamar uma mulher a se parecer com ele. Ao estar uma mulher aos seus pés, alguém perfeitamente adaptado a este mundo olhou para a irmã e falou, sai daí, seu lugar não é aos pés de Jesus, vem servir comigo. Mas um momento perfeito de Jesus ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Portanto, quando aquela mulher olhou para Jesus e viu nele algo a ser copiado, alguém a ser imitado, ela caminhou num caminho que nunca dá errado. Olhar, caminhar, se dirigir a Jesus, pensar como ele, querer ser como ele, é um ponto de desenvolvimento infinito. Olhe para Jesus, se adapte à vida de Jesus, ouça Jesus e, principalmente, fale como Jesus. Este é o ponto de desenvolvimento. O mundo vai se levantar contra, mas nenhuma certeza é mais cara do que essa. Perfeito, hein? E para você que, assim como nós, está nessa busca, né? Busca por mais conhecimento de Deus, uma proximidade maior com Deus. A gente sabe que na correria do dia a dia é difícil a gente parar e ter aquele momento a sós com Deus. E quem sabe muitas pessoas estão vivendo nesse mundo sem mesmo saber que tem um Deus à sua disposição para poder ajudá-lo a todo instante, a todo momento na sua vida. Eu quero finalizar aqui o nosso programa de hoje trazendo para você algo muito importante. Primeiro vou trazer algumas palavras aqui, ver se você já imagina. Pão de açúcar, Copacabana,
Pensou em praia, pensou o quê? No Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Pois é, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas não para tirar férias. Quero falar do Rio de Janeiro de uma forma diferente. Que tal uma mensagem de esperança no ar, em toda a capital do estado do Rio de Janeiro? Pois é, isso é possível e já está sendo possível graças aos Anjos da Esperança, que a Rádio Novo Tempo está chegando na capital do Rio de Janeiro para fazer a diferença na vida de milhares de pessoas que convivem com a violência constantemente, aquela sensação de estarem perdidas, sem um propósito. Mas você já imaginou fazer a diferença na vida de milhares de pessoas através da sua doação, ajudando a manter a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro? Quer saber mais? Então confira comigo nesse VT. Opa, cuidado. Opa. Obrigada, vó. De nada, minha netinha. Você sabia que a vovó já ajudou muita gente? Sério, vó? Pois é. A vovó queria ensinar a Bíblia para mais pessoas. O meu sonho era que não só os adultos, mas jovens e crianças como você conhecessem mais sobre a palavra de Deus. E aí você sabe o que foi que aconteceu? O quê? Eu virei um anjo da esperança. Um anjo? Pois é. Todo mês, quando eu faço as minhas doações, eu ajudo a Novo Tempo a levar a esperança, ensinando a palavra de Deus. E isso, minha netinha, já mudou a vida de muita gente, mas especialmente a minha. Nossa, que legal, vó. E é isso que enche o meu coração de alegria, meu amor. Vamos lá? Ô, vovó! Você vai descer a vovó aí? Legal, então através da sua doação a gente pode fazer a diferença. Seja você também um anjo da esperança e ajude a transformar vidas. Rádio Novo Tempo chegando no Rio de Janeiro, mas nós vamos nos despedindo de você aí de casa. Um ótimo final de semana, Deus os abençoe, lindo sábado. Vem aí o Vida e Saúde, meus amores, mais saúde e vida para você. Verdade. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser, você sabe, hein? Às 2h30 da tarde aqui no seu Entre Família, o programa mais amado de todas as tardes aí, não é? Feliz sábado, queridos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.